dia 5 de maio de 2021, e dando prosseguimento, então, à aula anterior. Na aula de ontem, nós trabalhamos duas diferenças entre o Estado liberal, o Estado social e o Estado socialista, né? Então, a primeira diferenciação que nós fizemos foi com relação aos direitos humanos, os direitos fundamentais, né? E a segunda diferenciação com relação à finalidade, qual é a finalidade do Estado liberal, do Estado social, do Estado socialista. Hoje, então, vamos trabalhar a terceira diferença, que é a questão econômica. E para isso, então, nós vamos trabalhar com as quatro formas de ganho que nós encontramos nas constituições contemporâneas, né, e que estão presentes numa sociedade capitalista. Quais são essas quatro formas de ganho? Primeiro, a forma de ganho. Não, acabei, obrigado. Primeiro é a forma de ganho, a retribuição pelo trabalho, que é o salário. A segunda forma de ganho, que é o lucro, como uma retribuição pelo empreendimento, a livre iniciativa, a livre concorrência. A terceira forma de ganho é a renda, que é a forma de ganho, ou seja, a propriedade gerando dinheiro, né? Então, a renda é quando são aluguéis, especulação imobiliária, etc., né? E a quarta forma de ganho é o dinheiro gerando dinheiro, que são os juros, né? O juro. Bom, vamos trabalhar, então, essas quatro formas de ganho nesses três tipos de Estado: no Estado liberal, no Estado social e no Estado socialista. Lembrando, então, que também as teorias, a teoria do Estado, né, a teoria da Constituição, quando ela aborda, né, e no campo do direito econômico, né, você tem muitos teóricos importantes. Eu tive assim a grande oportunidade de ter sido aluno do professor Washington Albino Peluso de Souza, que foi quem criou, introduziu o direito econômico aqui no Brasil, na década de 1960. Eu fui aluno dele na graduação, no mestrado e no doutorado. E quando ele fala, então, das formas de ganho presentes na Constituição, e ele traz uma expressão muito interessante da chamada ideologia constitucionalmente adotada. Ou seja, ele vai falar que as constituições, para além dessas ideologias que nós estamos trabalhando, né, as constituições têm uma ideologia própria, ou seja, uma abordagem ideológica própria, que é justamente dessa relação, né, entre o sistema político, a organização do território do Estado, a organização do poder do Estado, a proteção dos direitos fundamentais, e aí, então, na proteção desses direitos fundamentais, o direito econômico, o direito social, o direito individual, o direito político, e a forma como a Constituição trabalha, né, estabelece esse sistema constitucional, né? A gente tem que pensar a Constituição como um sistema lógico, né, integral. Esse sistema constitucional contém uma ideologia própria, um equilíbrio próprio entre os direitos fundamentais, o sistema de governo, a organização territorial, né, do Estado, né, a relação entre os três poderes, que ele vai trazer, então, uma ideologia constitucionalmente adotada. E, logo, cada Constituição, não existe uma Constituição exatamente igual a outra Constituição. Então, aí a gente amplia também essa discussão e essas complexidades. Mas, então, né, falando das quatro formas de ganho, que a gente encontra isso na nossa Constituição de 1988, que marca, então, uma ideologia constitucional própria que busca aí um tratamento com relação a essas quatro formas de ganho na Constituição presentes em uma economia capitalista. Então, dessas quatro formas de ganho, existem duas formas de ganho com trabalho e três formas de ganho sem trabalho. Vocês ouviram certo, né? Não errei a conta, não. Eu falei quatro formas de ganho, mas dessas quatro formas de ganho, tem duas com trabalho e três sem trabalho. Por que eu estou falando isso? Primeiro, nós vamos explicar cada uma delas. A primeira forma de ganho, né, a principal, é a forma de ganho advinda, né, que é a retribuição pelo trabalho humano, que é o salário. E aí, então, a gente utiliza o salário lato sensu, né? O salário aí aparece como
salário mesmo, como provento de aposentadoria, como vencimentos do servidor público, né? A aposentadoria é uma forma de salário, ou seja, uma retribuição daquela pessoa que trabalhou a vida inteira, né? Envelheceu e agora precisa descansar e vai continuar ganhando um salário na forma agora de proventos de aposentadoria. E o vencimento é o salário do servidor público. Então, quando a Constituição fala em salário, vamos entender salário lato sensu e existe um salário estrito sensu. Salário lato sensu, então, né, é o salário mesmo do empregado, né, da empregada, do empregado, a retribuição, né, pelo trabalho, a aposentadoria e os vencimentos do servidor público. E a nossa Constituição, 1988, traz uma proteção. Ela estabelece, inclusive, a irredutibilidade salarial. E, obviamente, óbvio, né, é que quando a Constituição fala em irredutibilidade de salários, ao proteger o salário, ela não está falando de valor nominal, né? Que valor nominal não quer dizer muita coisa. Ela está falando do valor real ou do poder de compra dos salários. Então, uma interpretação correta, não, não distorcida, né, não ideológica no sentido negativo da palavra, é a ideia de que a Constituição, ao proteger salários, lato sensu, salário, proventos de aposentadoria e vencimentos, ela diz que esses salários não podem ser reduzidos no seu valor de compra, porque você está protegendo a pessoa, a dignidade da pessoa, né, o acesso da pessoa aos bens necessários para a sua vida com dignidade. E, obviamente, isso não poderia ser uma proteção simplesmente do valor nominal do salário, mas o valor real do salário. Bom, então a primeira forma de ganho é o salário, a segunda forma de ganho é o lucro. Esse lucro, ele pode ser advindo, né, da livre iniciativa, da livre concorrência, do empreendedorismo, do esforço, né, individual, de construir o seu negócio, de tocar o seu negócio, de fazer ele crescer, de gerar emprego, né? Então, esse aí, o lucro que é protegido na Constituição, é o lucro também advindo do trabalho, né? Então, é a livre iniciativa que vai gerar o lucro advindo desse empreendimento. Então, daí é que eu mencionei 4 formas de ganho, né? Mais 2 formas de ganho com trabalho e 3 sem trabalho. Por quê? Porque o lucro ele pode ser advindo do trabalho, do empreendimento. Então, esse microempreendedor, pequeno empreendedor, monta o seu negócio, vai lá, trabalha, ele está à frente do seu negócio, etc. E, de forma diferente, aqueles empreendimentos já são gigantes, né? O grande capital, aí vinculado, né, com o conceito que nós trabalhamos de conservadorismo, onde então o sujeito, esse dono, esse proprietário dos meios de produção, ele não trabalha mais, né? Ele contrata, então, um gerente ou gerentes, um CEO para a sua empresa, com um monte de outros, de chefes, subchefes, gerentes, subgerentes, etc. Cria toda uma estrutura administrativa, né, onde o CEO é muito bem pago, muito, muito bem pago, e o cara, o dono mesmo, ele não trabalha, né, e vai curtir, né, o dinheiro que entra em grandes e grandes quantidades, sem que ele precise fazer mais nenhum esforço. Com relação a isso, então, a Constituição de 88, né, ela vai estabelecer, então, limites a essa forma de ganho sem trabalho, ou seja, o lucro sem o trabalho. Mas o lucro advindo do trabalho, do empreendedorismo, ele vai ser protegido pela Constituição. E aí, então, você tem outras 2 formas de ganho sem trabalho, que são os juros, né, os bancos. O que é o juro? O juro é dinheiro gerando dinheiro. Então, não está produzindo nada, não está criando nada, não está gerando nenhuma riqueza para a sociedade, mas é o dinheiro gerando dinheiro. Isso é uma forma de ganho, portanto, sem trabalho. E você tem uma outra forma de ganho sem trabalho, que é a renda. Então, são as pessoas que vão, que têm muitos imóveis, né, que vivem de aluguéis dos imóveis, ou compra vários automóveis, e aí compra várias placas de táxi, coloca as pessoas trabalhando para ele, né, ou coloca Uber, ou enfim, é o cara que vai viver de renda, né? Ele não trabalha, né, mas ele tem muitas propriedades e faz essa propriedade gerar dinheiro. Tá? Então, você tem 2 formas de ganho com trabalho, o salário, que é a retribuição pelo trabalho, essencialmente,
né? O lucro como retribuição da livre iniciativa, o juro como retribuição do dinheiro, dinheiro gerando dinheiro, e a renda, que é a propriedade gerando dinheiro. São duas últimas formas sem trabalho. Bom, então, isso posto, a gente pode fazer uma diferenciação entre esses três grandes tipos de Estado. No Estado liberal, né, como a gente já viu bastante, isso vocês podem deduzir pela própria característica do Estado liberal, essas quatro formas de ganho, elas são ilimitadas, ou seja, são liberalizadas. Não tem nenhum tipo de controle estatal. Então, por exemplo, com relação ao salário, não há salário mínimo, não há políticas econômicas de repartição de riqueza, né? Você deixa o salário a gosto do chamado do mercado, né? Então, da oferta e da procura. Se você tem muito desemprego, né, os salários vão lá para baixo. Se você tem pouco oferta de emprego, de posto de trabalho, né, e poucas pessoas qualificadas para aquele posto de trabalho, o salário sobe. Então, aí você deixa isso ao gosto do mercado. Né? Não há um salário mínimo, não há um salário máximo, ou seja, aí deixa o jogo rolar, né, livremente ao gosto do mercado. Isso é típico do caso, né, liberal, que a gente já estudou no século XVIII, XIX, início do século XX, e como a gente viu, vai gerar um processo de desigualdade, né, brutal, né, porque há uma grande oferta de mão de obra e poucos postos de trabalho, o que vai fazer com que o salário ele seja reduzido a um valor que não dá para a pessoa sobreviver sozinha, quanto mais a sua família. Esse retrato que a gente, né, fez do século XVIII, XIX, né, início do século XX, que gera os conflitos, a miséria, as insurreições, as revoluções e assim por diante. Então, não há no Estado liberal uma regulamentação do salário. O salário fica a gosto do mercado. Né? Não há um salário mínimo, não há um salário máximo. Com relação, ainda no Estado liberal, com relação à segunda forma de ganho, o lucro também não tem nenhum tipo de limite. Então, o Estado não regula a atividade econômica, não regula a atividade empresarial. Então, se os grandes proprietários querem, né, controlar o mercado, combinar preços, abusar do poder econômico, concentrar riqueza, etc., pode. Não há uma regulamentação, é tudo liberalizado. Né? Então, o lucro não tem condicionamento, não tem limites, não tem taxação, não tem nada disso. Ainda no Estado liberal, bom, isso vai ser a regra geral do Estado liberal, né, com relação à terceira forma de ganho, juros. Também não há nenhuma regulamentação com relação aos juros. Então, se deixa também ao sabor do mercado. Você pode ter juros, o que for. Né? No Brasil, por exemplo, hoje você tem, né, juros bancários, empréstimos bancários, ou juros de cartão de crédito, cheque especial. Né? Eu não sei quanto é que está agora, porque eu nunca mais me arrisquei a entrar nisso. Né? Mas era 16% ao mês. Né? A nossa Constituição regulava juros anuais de 12%. Ou seja, o Japão, por exemplo, juros anuais de 1%. Então, isso vai ser o sabor do mercado. Pode ser 1%, pode ser o que o mercado possibilitar, né, cobrar dentro da lógica. Então, o Estado não regula a questão dos juros, também é tudo liberalizado. E a quarta forma de ganho é a renda. Também não há nenhuma regulamentação da renda. Então, a pessoa pode adquirir quantos imóveis quiser, né, quantos bens quiser, quantos carros quiser, alugar quantos imóveis quiser. Isso aí não tem regulamentação estatal, não tem nenhum limite estatal. E a pessoa pode, então, viver de renda sem nenhuma limitação ao número de propriedades que a pessoa possa adquirir. Isso é Estado liberal, então. Né? Bom, nós já discutimos muito, né, nas aulas passadas o que foi a consequência disso. Né? A consequência disso foi um processo de concentração de renda brutal, que levou a um processo de desigualdade gigante. E aí, então, essas tensões, essa desigualdade, né, que vai gerar conflitos sociais, rebeliões políticas, rebeliões difusas, aumento da criminalidade, da miséria, os conflitos urbanos, os conflitos entre países, né, o conflito de classe, etc. Isso tudo, todas essas tensões,
geradas pela desregulamentação do Estado. Lembra que a gente até comentou, né? Nós citamos aí alguns exemplos, a comparação com alguns esportes, né? Seria imaginar esse mercado desregulamentado como se fosse um jogo de vôlei sem juiz de linha, sem juiz de rede, né? Se esse jogo de vôlei ele é entre amigos, né? No intervalo da aula, nas férias, no final do ano, as pessoas vão falar, olha, bola dentro, ponto seu. Se o jogo de vôlei já vale o final do Campeonato Mineiro, né? Às vezes as pessoas já não veem mais que tocaram na rede, que a bola foi fora ou dentro. Se vale já o final do Campeonato Mundial. Se o jogo de vôlei vale, né, um contrato de $1 milhão, né, ou de 10 milhões de dólares, aí a história já muda, né? Que é justamente essa crença que foi um dos grandes problemas do liberalismo, de que as pessoas cumpririam, respeitariam a regra do jogo porque seriam pessoas éticas, né? E o que o liberalismo mostrou o óbvio, né, na realidade. Ou seja, você pode ter, e ainda bem que existem pessoas éticas, mas existem pessoas que não são éticas. E existem pessoas, inclusive, que perdem a ética quando envolve muito dinheiro, né, no contrato, na jogada, né? E aí, então, o que aconteceu foi que os grandes, os caras que estavam vencendo a competição, começaram a acumular riqueza, né, eliminar a concorrência, abusar do poder econômico. E com isso, então, você tinha salários ridiculamente baixos, né, juros altos, né, as pessoas vivendo exclusivamente de rendas, acumulando muitas e muitas propriedades, né, lucros abusivos com controle de mercado, combinação de preços, prática do dumping, formação de cartéis e outras coisas mais. Por esse motivo, então, é que o Estado é chamado a intervir na economia. A primeira vez que isso acontece, os próprios liberais, ou seja, aquelas pessoas que efetivamente defendiam uma economia livre, com oportunidade para todo mundo, essas pessoas vão ver a necessidade do Estado regulamentar a economia. E vem nos Estados Unidos uma lei, que é a Lei Sherman, em 1890, quando então aparece a primeira regulamentação, né, da economia, punindo. A Lei Sherman era uma lei de direito econômico, de direito penal econômico, que punia, em 1890, as empresas norte-americanas que abusavam do poder econômico. Ou seja, que, então, tinham uma posição no mercado privilegiada, superior, mais capital, mais riqueza, e usavam dessa posição dominante no mercado para abusar do poder econômico e eliminar os seus competidores, concentrando riqueza. E os liberais, então, que acreditavam nessa época ainda na possibilidade de um liberalismo, né, com pequenas empresas, competição livre, sem abuso do poder econômico, viram que não era possível a não regulamentação do Estado da economia para alcançar os objetivos que os liberais sonhavam, né? E aí, então chamam o Estado a intervir na economia com a Lei Sherman. Essa Lei Sherman, então, seria assim, um anúncio do que viria depois, que seria, a partir da Primeira Guerra Mundial, o surgimento do Estado Social. No Estado Social, então, né, essas formas de ganho são tratadas de forma completamente diferente, né? Ou seja, você já tem, então, todo um acúmulo de experiência de como que o abstencionismo estatal não funcionou, de como as políticas liberais não levaram como consequência os objetivos, né, que os liberais sonhavam de uma economia democratizada, com emprego para todo mundo, oportunidade para todo mundo, etc. Como que isso gerou o acúmulo de riqueza. Então, agora, o Estado passa a regulamentar a atividade econômica e a exercer a atividade econômica ao lado do setor privado, como um mecanismo também de regulamentação dessa mesma atividade econômica. Então, o Estado Social ele vai trabalhar de forma completamente diferente essas quatro formas de ganho. Primeiro, nas constituições sociais, como é exemplo a Constituição Brasileira de 1988, a primeira lá do México, 1917, depois a Alemanha, 1919, depois várias constituições na década de 1920, e a expansão desse constitucionalismo social, do social-liberalismo, da social-democracia, nas constituições pelo mundo afora após a Segunda Guerra Mundial. Nessas constituições sociais, então, as formas de ganho com trabalho são privilegiadas e especialmente protegidas. Então, o que se tem aí agora, no Estado Social, é uma valorização de quem trabalha.
né? E quais são, então, as duas formas de ganho com o trabalho que eu acabei de falar? O salário. O salário nessas constituições, como na Constituição do Brasil, ele é protegido, ele é irredutível, ele tem que ser um salário digno, há um salário mínimo estipulado, esse salário mínimo deve ser um salário que garanta para as pessoas dignidade, felicidade, né? Possibilidade de ser feliz, de comer, de morar, de estudar, de ter saúde, né? E de ter segurança. Então, o salário, ele passa, então, ele passa a ser protegido e o Estado, a Constituição, não o Estado, a Constituição determina agora que o Estado... Para aí, gente. Determina agora, é o Freud, determina agora que o Estado deve fiscalizar e evitar o abuso do poder econômico, né, para proteger as pessoas que trabalham. Então, as constituições sociais são constituições que protegem as pessoas que trabalham, que produzem. Então, primeiro, né, o salário é protegido, ele é irredutível, há um salário mínimo, e o Estado passa a ter políticas econômicas de geração de emprego, de proteção ao emprego, de distribuição de riqueza e de garantia de salário digno pelo trabalho executado, limite da jornada de trabalho, férias, etc, etc. Então, essas constituições sociais agora têm uma atenção especial àqueles que produzem riqueza, né? Então, essas constituições passam a trazer normas de direito do trabalho, normas de direito previdenciário, normas de direito econômico, né? E, além disso, ainda direitos sociais educacionais, direitos de saúde, direitos de moradia, né? Direito ao transporte, ou seja, são direitos, então, que pedem um agir estatal. Tá? Então, o Estado agora protege as formas de ganho com trabalho. A segunda forma de ganho com trabalho está protegida na nossa Constituição também, que é uma Constituição social, social e democrática. Nessa Constituição, a gente vê lá no artigo 170 e seguintes, está lá a ordem econômica. Depois faça uma leitura, não precisa decorar nada, faça uma leitura para começar a ganhar intimidade com a Constituição. Aí vocês vão ver ali, então, os princípios da ordem econômica, que vai dizer, né, que o Estado deverá desenvolver políticas econômicas de diminuição da desigualdade social, né, de diminuição da desigualdade regional, de proteção à soberania econômica nacional. Né? Isso tudo são normas de observância obrigatória. Então, nesse momento, é muito importante abstrair do que nós vivemos no Brasil hoje, porque o nosso Estado constitucional está seriamente comprometido. O Brasil vive um caos institucional, nós já falamos isso, né? E entender a teoria, porque quando vocês se formarem, vocês vão ser aí juízes, promotores, membros do Ministério Público, delegados, advogados, ministro Supremo, etc. E aí, então, vocês vão cumprir a Constituição, né? E não admitir que descumpram a Constituição, como ocorre no Brasil sistematicamente, né? Especialmente depois de 2016. Então, essa não pode, né? A Constituição, o Estado, o governo, né? Não pode o governo, a palavra certa é o governo, não pode o governo do Estado, não pode o governo, né, da União, não pode o governo estabelecer políticas públicas que não obedeçam os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais são normas constitucionais de observância obrigatória. Então, quando está escrito lá no artigo 170, nos princípios fundamentais, quando está escrito lá que é um princípio da ordem econômica no Brasil, a redução da desigualdade social e regional, se um determinado governo não observar isso, e se as políticas desse governo, no lugar de reduzir a desigualdade, aumentarem a desigualdade, significa que essas políticas são inconstitucionais e, logo, nulas. Né? Então, eu estou falando do ponto de vista teórico, vocês têm que aprender a teoria. Né? Esquece a realidade do país agora, aprende a teoria, para quando vocês estiverem exercendo o poder, né, vocês respeitem a Constituição. Né? E não admitem a gente viver o caos que a gente está vivendo agora. Então, é isso. Os princípios constitucionais são normas
de observância obrigatória. E isso é uma característica do Estado Social. O Estado Social, então, vai obedecer isso. Esse é o objetivo do Estado Social. Agora, o salário é protegido, a livre iniciativa é protegida, desde que essa livre iniciativa seja fruto do empreendedorismo, né, do trabalho, e não do controle de mercados, da combinação de preços, da prática do dumping, né, da opressão das grandes empresas, do capital conservador. Portanto, as constituições sociais elas surgem contra os abusos do capital conservador, que destruiu o capital liberal. Lembrem disso, não se esqueçam disso. Então, o constitucionalismo social, que surge na Primeira Guerra Mundial, ele vem justamente para controlar, limitar o capital conservador, porque naquele momento as pessoas já sabiam que se você deixar esses grandões, esses grandes empresários soltos, eles vão matar o liberalismo, eles vão matar o livre empreendedorismo, eles vão matar a livre iniciativa, eles vão matar o micro e pequeno empresário, eles vão controlar o mercado todo. Então, Estado social liberal, Estado social democrata, né? Nesse universo aí de centro, que vai do centro-direita a centro-esquerda, você tem um Estado com preocupação social, com preocupação econômica, que regulamenta a atividade econômica e que limita e proíbe o abuso de poder econômico das grandes empresas. Para quê? Para que possa existir livre iniciativa, para que possa existir livre concorrência, para que o pequenininho lá monte o seu negócio e tenha chance de crescer e não seja destruído, né, rapidamente pelo gigante que vai tomando conta de tudo. Nós já falamos um pouco sobre isso também, quando falamos do século XIX, né, como que o capital conservador engole, né, o capitalismo liberal. Então aí, né, essas duas primeiras formas de ganho são protegidas. E a livre iniciativa, a eliminação da livre concorrência, a eliminação da livre iniciativa, ou seja, a prática do dumping, a prática da combinação de preços, a formação de cartéis, né, ou seja, o abuso do poder econômico pelas grandes empresas, é proibido, limitado, punido pelas constituições sociais. Está na nossa Constituição. Mais uma vez, artigo 173. Depois faça uma leitura do artigo 173. Faz uma leitura ali do artigo 170 e seguintes, sem se preocupar em decorar, mas para ir ganhando intimidade com o texto constitucional. E vocês vão ver isso. E vocês vão começar a perceber, falar, olha, o texto constitucional é muito claro, né? As limitações às ações, os condicionamentos legais e constitucionais às ações dos governos, protegendo as pessoas que trabalham, que produzem, elas são muito claras no texto constitucional, né? Então, depois, as duas formas de ganho sem trabalho, essas formas de ganho sem trabalho, elas foram condicionadas e limitadas nas constituições sociais. Então, os juros, por exemplo. A nossa Constituição de 1988, ela estabelecia um limite à taxa de juros. Ou seja, qual que é a ideia do Estado Social? É de que os juros são necessários em uma economia capitalista, né? Os bancos, dentro da lógica do capitalismo, eles são necessários. Então, tudo bem, podem ter bancos. Mas os bancos, como sendo uma atividade que não gera riqueza, que não é produtiva, né? Que é o dinheiro gerando dinheiro, né? E o pior, né? O banqueiro ganha dinheiro com o dinheiro dos outros, né? Isso é o mais interessante do jogo todo. Se pegar os bancos ali no século XIX, XX, hoje a coisa, o mercado financeiro se complexificou de uma maneira, né, absurda. Mas na década, no século XIX, os banqueiros tinham muito cuidado, porque eles emprestavam dinheiro dos seus clientes. Não é o dinheiro dele. O cara ia lá, depositava no banco, ele fazia esse dinheiro circular, né, ganhava ali com esse dinheiro, mas ele tinha que ter caixa para, se o cliente fosse lá, tirasse o dinheiro, a conta toda dele, ele tinha para pagar para esse cliente. Se vocês lembrarem ali do episódio do crack da Bolsa, de 1929, nos Estados Unidos, né, o crack da Bolsa ele levou à falência um monte de bancos nos Estados Unidos, um monte de empresas, e gerou metade da população norte-americana ficou desempregada de um dia para outro, né? E que foi isso, né? Você teve uma crise da Bolsa, tudo desvalorizou, as pessoas desesperadas correram aos bancos, sacaram tudo, os bancos estavam investindo o dinheiro deles em outros negócios, não tinham dinheiro para pagar, os bancos, enfim, é o caos, né? Então, os juros,
eles, no Estado social, eles são limitados, são condicionados. Por quê? É uma atividade que participa, né, da questão da circulação de riqueza, da moeda, o banco empresta o dinheiro, então, ao emprestar dinheiro, ele está ajudando uma atividade de um empreendedor, o cara quer montar um negócio, né, mas ele não tem todo o capital necessário, ele vai até ao banco, pega dinheiro emprestado, então, indiretamente, isso vai fazer com que a economia, né, funcione, cresça, com aumente a produção indiretamente, mas é uma atividade essencialmente que não, em essência, o juro é dinheiro gerando dinheiro. Ou seja, então, por isso ele deve ser limitado. E ele está previsto nas constituições sociais, ele existe, né, mas ele é limitado. Na Constituição brasileira, a limitação da taxa de juros é de 12% ao ano, né? O que é altíssimo comparado com os outros países. Mas essa taxa de juros de 12% ao ano, que era um limite, né, obviamente, com a pressão dos banqueiros no Brasil, esse artigo da Constituição foi suprimido. Então, hoje, a Constituição de 1988 não apresenta mais, né, o limite de 12%. E justamente por isso que a gente paga 16% ao mês, né? O limite era de 12% ao ano. Lembrando que países como Japão, Estados Unidos, paga 1,5% ao ano. Ao ano. Né? Então, a ideia da construção social, vamos valorizar a produção, a geração de riqueza, né? A geração de bem-estar para as pessoas. Então, o banco, ele pode ter uma importância nisso. Então, portanto, vamos preservar, mas ele tem que ter limites. Tem que ter limites ao seu ganho, porque o seu ganho é um ganho, dinheiro gerando dinheiro, é um ganho sem trabalho. E aí você tem um outro ganho sem trabalho, que também é limitado nas constituições sociais, que é a renda, né? A renda, então, aluguéis, etc. É, nesse então, estado social, né, a renda também é limitada. E aqui na nossa Constituição Social de 1988, a renda também ela é limitada. E ela é limitada justamente pela ideia da função social da propriedade. O que é a renda? É uma pessoa, se a pessoa vive de renda, ela vive sem trabalhar. Ela vive, então, fazendo a sua propriedade gerar dinheiro com especulação imobiliária, né? Compra o terreno, vende o terreno, compra uma casa, revende a casa, compra isso aqui, né? Ou aluguéis. Então você tem muitas propriedades, né? E aí então aluga essas propriedades, muitos imóveis, etc. É uma forma de ganho que, portanto, é a propriedade gerando dinheiro, é uma forma de ganho sem trabalho. E logo, então, ela está também limitada nas constituições sociais. Ela é uma forma de ganho necessária, não de necessária, mas que é justificada dentro da economia capitalista por causa da proteção à propriedade privada. Então, você não pode, o Estado, acabar com a propriedade privada ou limitar excessivamente a propriedade privada, então estabelece essa função social, mas a pessoa vai poder ter quantas propriedades quiser ter, ela conseguir comprar. E pode, né, alugar. Mas existe um limite na função social, ou seja, se nós, na Constituição brasileira, você tem a função social da propriedade urbana, que está prevista no plano diretor das cidades, né? Existe uma lei, né, sobre as cidades, uma lei federal, e essa lei federal estabelece princípios gerais que devem ser observados nas leis municipais de ordenamento do solo urbano, de planejamento urbano, né, o plano diretor da cidade. E o plano diretor da cidade que vai dizer, então, como é que você deve, se você tem um terreno, né, você tem que fazer esse terreno ter uma finalidade, você não pode ficar com o terreno parado ali simplesmente para especulação. Então, a Constituição admite o IPTU progressivo. Se você tem um terreno, fica lá parado, né, o IPTU vai crescendo para forçar a pessoa a construir no lugar, para dar uma finalidade social àquele terreno. Né, se você não cuida do seu terreno, mato cresce, etc., tem multa. Então, o Estado está ali, o município. Quando fala Estado, lato sensu, né, a União regulamenta, o Estado e o município, né, vai regulamentar dizendo, olha, você tem a propriedade, sua propriedade está garantida, mas agora dá uma finalidade para essa propriedade. Né? E a mesma coisa com relação à propriedade rural. E aí, mais grave ainda, né? Porque a propriedade rural ela tem que ser produtiva. E aí o artigo, depois se faça uma leitura, o artigo 184, 185, 186 da Constituição vão falar da reforma agrária. A reforma agrária, então, é a ideia de que, né, as pessoas que têm uma propriedade rural, elas têm que fazer essa propriedade rural produzir.
né? Por quê? Porque as pessoas precisam comer, né? Então, veja bem que essa ideia de reforma agrária, a grosso modo, ela está presente, por exemplo, na legislação portuguesa desde o século XV, né? Nas ordenações filipinas, as ordenações manuelinas. Em Portugal, né, por exemplo, óbvio, é um país pequeno, né? Então o rei distribuía propriedades para os nobres, né? Seus amigos ali. Só que esses caras tinham que ter o compromisso de fazer produzir a propriedade. Por quê? Se não fizesse produzir a propriedade, ia faltar alimento, as pessoas iam ficar com fome, iam ficar com raiva do rei e iam derrubar o rei. Então o rei fala: olha, você tem que produzir. Se você não produz, você vai perder essa propriedade para aqueles outros que possam e queiram fazê-la produzir. Isso já estava previsto na legislação portuguesa no século XV, no século XVI. Quando os portugueses chegam no Brasil, a legislação era assim. Só que eles dividem o Brasil, né, em 15 capitanias hereditárias, né? Então, lembre disso aí. 15 capitanias hereditárias, para esse país gigante como é o nosso país, né, são propriedades absolutamente gigantescas. Imagina, 15 proprietários. Né? A Ilha dos Açores, que é são aquelas Açores e Madeiras, são ilhas que estão ali no Atlântico, na faixa de Portugal, é território português, né? São ilhas portuguesas, que está ali no caminho para Nova York. Você sai de Portugal, uma linha reta, né, de avião, do outro lado você vai chegar em Washington, mais acima um pouco Nova York. A Ilha dos Açores está lá, entre Portugal e Washington, né, e Nova York, ali, a nordeste dos Estados Unidos. Essas ilhas são pequenininhas. E aí, eles dividiram essas ilhas em 15 capitanias hereditárias. É a mesma divisão que o rei de Portugal fez aqui para o Brasil inteiro, 15 capitanias hereditárias. E aí então o Brasil nasce sob o signo do latifúndio, né? E até hoje vive sob o signo do latifúndio. A gente não consegue fazer uma reforma agrária. Os Estados Unidos fez uma reforma agrária na metade do século XIX. 1850, enquanto os Estados Unidos dividia a terra para milhões de norte-americanos, no Brasil, na mesma época, você tinha a lei de terras, que concentrava ainda mais a terra para as pessoas que já tinham dinheiro. Né? E aí, gente, aí uma coisa, por favor, aprendam isso. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa de achar que tributar a herança é coisa de comunista, não é, é coisa de liberal. Reforma agrária não é coisa de comunista, pode ser. Mas reforma agrária também é coisa de capitalista. O que é a reforma agrária dentro da lógica? A reforma agrária nos estados capitalistas. A reforma agrária é a base para o capitalismo. Sabe por quê? Porque você está distribuindo propriedades privadas do meio de produção. Você está criando capitalistas aos montes. Só que o povo não estuda. E aí fala um monte de porcaria. Tem que estudar um monte de... Dá muita raiva de tanta porcaria que a gente ouve. A reforma agrária é coisa de bonita. Reforma agrária no Brasil foi distribuição de propriedade privada dos meios fundamentais de produção, ou seja, a base do capitalismo. Você está criando um monte de capitalistinha. Reforma agrária socialista ou comunista é a divisão da terra em formas coletivas, cooperativas. E isso é socialismo. A propriedade coletiva da terra. Então você não tem um dono. Você tem todo mundo que trabalha na terra é dono da terra. Isso é socialismo. Ou o cooperativismo. Né? Todo mundo que trabalha na terra é dono da terra. Isso é uma reforma agrária socialista, comunista. A reforma agrária capitalista é distribuição de propriedade privada. Foi o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos fez isso no Japão, depois que invadiu o Japão na Segunda Guerra Mundial. E é o que o Brasil não fez no século XIX. Por quê? Porque nem capitalismo liberal na prática, nem isso a gente teve. A gente teve um capitalismo cartorial, essa coisa de mentira. Então não teve. Os Estados Unidos, não foi nos Estados Unidos. Veja bem, os Estados Unidos promoveu a maior distribuição de terras da história da humanidade no século XIX. Não foi bem, foi em parte reforma agrária, mas em grande parte processo de colonização. Colonização é diferente de reforma agrária. Né? O que aconteceu? Os Estados Unidos, o primeiro exército americano foi lá, matou os índios, matou os mexicanos, matou os ingleses, matou todo mundo, e depois virou para o povo da costa leste, né?
do lado ali onde está Nova York, virou povo da costa leste e falou: olha, agora vocês vão para a costa oeste. Quem chegar primeiro lá vai ter um pedaço de terra, um pedaço limitado de terra, não é abusivo, um pedaço limitado de terra, para começar a sua própria vida, por sua própria conta e risco. Isso é liberalismo. Isso, é. Né? Mas o Estado norte-americano criou essa condição. Ele invadiu primeiro, matou os mexicanos, matou os índios, matou os búfalos, matou tudo. Né? E aí, agora vocês vêm para cá. E aí é chamada corrida para o oeste. Os caras chegavam lá e recebiam um pedaço de terra. Foram milhões de hectares para milhões de famílias, onde se distribuiu, então, milhões de propriedades privadas de um meio fundamental de produção, que é a terra. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo que o capitalismo chegue a milhões de pessoas. Eu estou com isso fazendo o quê? Fortalecendo o capitalismo. E a Califórnia era, até pouco tempo atrás, a quinta maior economia do planeta. Então, pelo amor de Deus, né? Agora, tem que se estudar para diferenciar. E não sair falando esse monte de. Gente, tá muito irritante viver nesse país, viu? Eu tô assim, quase mudando, mas eu não vou sair do Brasil, não, que eu adoro. Eu vou mudar para Bahia, para a beira do mar, uma cidadezinha pequenininha, tomar cerveja e olhar o fim do mundo de camarote lá, olhando o pôr do sol, né? Comendo um peixinho e tomando uma cervejinha gelada. Né? Porque tá muito difícil. Nossa, o ignoródio está realmente, pois é, está realmente difícil de aguentar. Né? E o povo perdeu a vergonha, né? As pessoas estão falando assim, falam bobagem com o maior descaramento. Não, orgulho de ser idiota. Então, né, então, o que a gente tem nisso aí? Né? Esse estado social, então, ele vai limitar, estabelecer a função social da propriedade, né, dizendo justamente que essa propriedade ela tem que produzir riqueza. Né? Nós vamos no capitalismo. Se você não produzir riqueza, então cai fora, outro vai produzir no seu lugar. Isso está previsto na nossa Constituição, nos artigos 184, 185, 186, tá? Onde vai falar da reforma agrária. Reforma agrária no Brasil é uma reforma agrária capitalista, é distribuição de propriedade privada. Nada impede, né, que se formem cooperativas, que se criem propriedades coletivas, não tem nenhum impedimento com relação a isso. Mas a reforma agrária é uma forma de estabelecer uma função social da propriedade privada para que essa possa ser redistribuída para aqueles outros que queiram fazer a terra produzir, que tenham vontade de trabalhar. E não deixam simplesmente a terra para especulação. Põe lá meia dúzia de boi e deixa a terra valorizar e depois vende. Né? Então, é isso que está dentro da lógica do Estado social, de capitalismo social. Né? Bom, o Estado socialista, como é que trabalha isso? O Estado socialista, então, já é completamente diferente. Né? Primeiro, no Estado socialista existe apenas uma única forma de ganho. Então, o Estado socialista é uma sociedade de trabalhadores. Então, a única maneira que tem de ganhar dinheiro no Estado socialista é trabalhando. Não existe lucro. Então, a economia do Estado socialista não é mais uma economia capitalista. Então, é importante você separar isso aqui. Quando você está falando do chamado socialismo democrático da Europa Ocidental, do norte da Europa, Suécia, Noruega, Finlândia, né? Capitalismo social, né? É a social-democracia. O partido, por exemplo, o partido está no poder hoje junto com a Angela Merkel. A Angela Merkel é um partido de centro-direita, que é a União Democrática Cristã, em aliança com a SPD, que é o Partido Socialista Democrático da Alemanha, né? Que era um partido que até outro dia tinha o Karl Marx lá na entrada, mas é um partido social-democrata. Então, ele acredita num jogo do parlamento, né, do parlamento burguês, onde você vai construir uma sociedade socialista, igualitária, justa, etc., pelo meio parlamentar, com mudanças legislativas, etc. Esse partido já esteve no poder vários anos na Alemanha, inclusive recentemente, e está no poder agora, mas dividindo o poder junto com a Angela Merkel. O partido da Angela Merkel, a União Democrática Cristã, ele é majoritário, mas tem alguns ministros numa aliança, que não conseguiu maioria sozinha, numa aliança com os socialistas democráticos. Né? Então, nesse caso, você tem aí, nesses estados sociais,
né, formas muito distintas de função social da propriedade. Né? A nossa, né, eu mencionei aqui a questão da reforma agrária, etc. Mas, por exemplo, se pegar no norte da Europa, você tem mecanismos interessantes. Na Suécia, por exemplo. Na Suécia, a função social da propriedade, ela garante a produção. Então, por exemplo, eu quero produzir, quero ser um produtor agrícola, né? Então, eu compro uma fazenda na Suécia, e agora, cada vez mais, as terras suecas estão ficando produtivas, né, a maior parte do tempo, porque antes ficava tudo congelado, né? E hoje, com o aquecimento global, não está mais congelando tudo. Então, tem mais terra para plantar. Né? Aí vocês vão pensar, que bom, professor, então tem mais terra para plantar? Não, que ruim, né? Porque está derretendo o gelo todo e nós vamos, né, morrer de calor e afogados nas costas do mundo inteiro. Então isso não tem nada de boa notícia, não. Mas os suecos, enquanto o mundo não acaba, eles estão aproveitando para produzir mais a terra. Então o cara compra uma terra, o que que ele ganha? O que que ele ganha com isso? Ele é o dono da cachoeira que está na terra? Óbvio que não. Você imaginou o cara ser dono da cachoeira? Gente, como é que alguém pode ser dono de uma cachoeira? Olha que loucura, gente. O mundo, as pessoas são muito malucas. Porque alguém pode ser dono de um rio. Não, ele não é dono de nada disso. Ele compra aquela terra para fazer a terra produzir. Agora, ele não pode cercar a terra e impedir que os outros suecos, por exemplo, tomem banho de rio na terra dele. Né? Porque ele está usando a terra para produzir, produção agrícola. Né? Botar os boizinhos lá também, a pecuária. Né? Mas o rio não é propriedade particular dele, o rio é de todo mundo. A cachoeira não é propriedade particular dele, a cachoeira é de todo mundo. Né? Muito maluca essa noção. Gente, as pessoas são assim, meio. Né? Eu acho que eu estou ficando meio... meio. Mas assim, então você tem várias formas de função social da propriedade. Mas uma ideia central que a gente vai encontrar sempre no Estado social é que há a necessária função social da propriedade. No socialismo, então, a única forma permitida é o salário. Tá? Então, todo mundo é obrigado a trabalhar. Não há aluguéis. Então, ninguém precisa ter mais de um imóvel. Você até pode ter, né? Eu fui já em muitos países, trabalhando, estudando, fazendo palestra, dando aula. E eu tive isso no final do socialismo real, eu tive na Tchecoslováquia, tive na Hungria, tive na Bulgária, tive em Cuba várias vezes, desde 93, 2003, 2003, 2014, 2000, agora recentemente, sempre dando aula, etc. E eu vi essas coisas assim de perto. Né? As pessoas, na Alemanha Oriental, por exemplo, a Alemanha socialista, ou em Cuba mesmo, as pessoas têm sua casa na cidade e muitas têm casa de campo. Então não é essa coisa que a gente imagina, não tem, mora todo mundo junto, lugar. Não, cada um tem a sua casa, mesmo em Cuba, que é um país pobre. Né, eu tenho um querido amigo, né, cubano, ele tem uma casa de campo, tem a sua terrinha pequenininha lá, né, no campo, etc. Tem a casa dele na cidade, né, e aí todos têm a propriedade da sua casa, ninguém dormindo na rua, né, só os bêbados mesmo, mas fora isso, todo mundo tem sua casa, né? E que são isso, casas boas, casas ruins, né? Tem vários, depende, né, e você tem vários estilos. Mas você tem, enfim, as pessoas vão ter uma preocupação do Estado, todo mundo tem que morar, né? Então todo mundo tem que ter a sua casa. As casas são variadas, muitas vezes por causa de questão de herança. Esse amigo meu teve herança, então ele tem uma casa muito boa em Havana, mas tem um sítiozinho, né, no interior da Alemanha Oriental era muito comum, né? As pessoas tinham um sítiozinho ali no campo, né? Em uma casa na cidade, mas as pessoas não podem, né, acumular imóveis para alugar. Então, você pode, no máximo, você vai ter sua casa e, no máximo, uma casa de campo, que tem finalidades distintas. Agora, é isso, acabou aí. Eu não posso comprar um monte de apartamentos, um monte de casa para alugar. A renda é proibida. Então, ninguém pode viver de renda no Estado socialista. A renda é proibida. Né? Você tem a sua casa para você morar, ou para passar no fim de semana, que muitas pessoas têm. Mas só. Além disso, não pode alugar. A China, recentemente, a China criou uma classe média, né, que hoje supera 400 milhões de chineses. E uma classe média com alto poder aquisitivo. Né? Então, você tem 400 milhões de pessoas que têm
né, mais de um automóvel na família, tem um apartamento muito bom de 4 quartos, né, etc. Aqueles apartamentos, né, luxuosos que se constroem em um minuto, né, aos montes. Então, a China hoje tem uma classe média de cerca de mais de 400 milhões de habitantes. E o que começou a acontecer é que a China, ela, com o crescimento econômico chinês desde 1990, né, aumentou muito o PIB per capita e o poder aquisitivo da população. Muito. E assim, a China é um dos países, é o principal país pela redução da miséria no mundo, é a China. Se pegarem os gráficos, depois eu vou mandar para vocês, eu tenho esses gráficos, vocês conferirem os gráficos. E aqui mais uma coisa assim que eu sempre lembro para vocês e que eu falo sempre para meus alunos. Gente, para a gente elogiar ou criticar qualquer coisa, a gente tem que conhecer, tá? E não faltam motivos para criticar qualquer sistema ou para elogiar qualquer sistema. E o importante é a gente conhecer os fatos, existem interpretações dos fatos, importante existem as teorias, é importante então é conhecer essas ideias, essas teorias, os fatos, e aí, sim, acabou a miséria. A miséria na China não existe mais, né? E a pobreza no campo, ela vem. O objetivo é acabar com a pobreza em curto prazo. Mas se pegar os gráficos, é impressionante. Se pegar assim, a redução da pobreza no mundo nos últimos 20 anos, né? Você tem uma queda da pobreza muito grande, e aí você vai ver, então, onde que a pobreza diminuiu. É, a esmagadora maioria é a responsabilidade da China. A outra era da América Latina, né? A desigualdade, a pobreza tinha reduzido muito da América Latina, mas agora já aumentou também barbaramente. No Brasil, tinha reduzido muito a pobreza no Brasil, né? A gente acabou com a fome no Brasil. Agora já voltou a fome. Você tem 19 milhões de brasileiros passando fome, né? E isso é fato. Há 19 milhões de brasileiros passando fome. E há 10 anos atrás não tinha nenhum brasileiro passando fome. Porcaria. Muita raiva, gente. Porque as pessoas não. Eu já acabei com um monte de amizade com essas imbecilidades. Ah, porque a gente não comia arroz há 10 anos atrás. Não comia arroz. Comia arroz, né? Não come arroz agora, né? Aí, então, sim, a China é complexa, a China tem que ser estudada a fundo. Eu já pedi uma bolsa de estudos para ir para a China, já estudei, já morei. Eu morei na França, na Espanha, na Itália, no Reino Unido, na Bélgica, na Suíça, né, estudando, fazendo minha bolsa de doutorado e tudo, e pedi uma bolsa há algum tempo atrás para a China. Mas aí já tinham cortado as bolsas e aí eu não consegui a bolsa. Mas ainda vou, quero. Mas assim, a gente tem que passar pelo menos uns 2 anos para sacar alguma coisa de China, né? A gente não sabe quase nada da China. Tem um aluno meu, eu já comentei, a Milene conhece o João, meu orientador de doutorado, ele está fazendo uma tese de doutorado sobre a China, ele já foi à China, né, e sobre a Constituição chinesa. E eu vou aproveitar e estudar a Constituição chinesa, né, com ele. Então, na China, agora, como aumentou muito o padrão de consumo e o poder aquisitivo da população, alguns chineses começaram a comprar o segundo imóvel. Aí acendeu a luzinha lá do governo chinês. Fala, olha, 1 bilhão e quase 500 milhões de pessoas, né? A Índia hoje tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 1 bilhão e quase 500 milhões de pessoas. Se as pessoas, imagina, na época da pobreza chinesa, lá atrás, eles economizavam botão de camisa. Você sabe aquelas camisas chinesas, né? Que vem a botão até aqui. Você imagina só, se você vai fazer uma camisa com 8 botões para 1 bilhão de pessoas, se você reduzir de 8 botões para 4 botões, olha só a economia que é. Aí você imagina, se você vai permitir nesse país, com 1 bilhão e 500 milhões, do sujeito ter mais de um apartamento. Não dá. Aí o governo chinês criou algo que também não existe no Estado socialista, que é a tributação. Não existe tributo no Estado socialista, né? Mas na China agora criou um tributo sobre o segundo imóvel, para desincentivar a pessoa a comprar o segundo imóvel. Então, se você quer um segundo imóvel, pode ter, mas você vai pagar muito caro, né, para o Estado, para isso aí, para o Estado poder construir um outro imóvel, desse imóvel que você está tirando de uma pessoa que podia morar nele. E uma outra questão muito interessante com relação ao Estado social, né, vamos pegar o Estado social inglês.
Pegar Londres, que é uma cidade, a cidade liberal, né? Londres é a cidade liberal, igual Nova York, né? Liberal no sentido contemporâneo, não no sentido do século XIX. Né? Essa Londres, a ideia é que é uma ideia também muito básica, né? É muito lógica. Você imagina, em Londres, né? Essa cidade liberal, mas mas ela é humana. Acho que as pessoas esqueceram foi da humanidade um pouco. Né? Se você tem uma pessoa morando na rua e tem um apartamento vazio, o dono daquele apartamento é obrigado a alugar esse apartamento para aquela pessoa que está na rua. E provavelmente essa pessoa que está na rua não tem dinheiro para pagar o aluguel. Então o Estado paga o aluguel para essa pessoa. Por quê? Porque não tem cabimento a pessoa morar na rua. Gente, isso não tem cabimento a pessoa morar na rua. Não é? Não tem. Isso é muito doido. Você imaginar que você tem no Brasil mais imóveis vagos do que pessoas morando na rua. E você tem milhares de pessoas morando na rua. Se os imóveis vagos no Brasil fossem, né, alugados, não estou falando nem de tirar a propriedade, não. Né? Não é o modelo socialista real. Estou falando do modelo social-democrata. Ou seja, se as pessoas que têm imóveis fechados fossem obrigadas a alugar para aqueles que estão na rua, ninguém estaria morando na rua hoje no Brasil. Você resolve o problema em uma semana. Por que não resolve? Eu não sei, vocês respondem isso aí também. Né? Eu acho que falta um monte, falta humanidade, falta bom senso, falta caráter, falta um monte de coisa. Menos egoísmo, menos ganância, né? Vocês viram hoje que eu estou bravo, né, gente? Pois é. Então, tem que segura, Zé Luiz, senão ele começa a falar demais. Aí, mas é o mínimo, né? O mínimo. Veja bem que eu estou falando de uma cidade liberal, Londres. Londres. Né? Monarquia, onde mora a rainha da Inglaterra. Mas a rainha da Inglaterra não quer tropeçar em gente no meio da rua quando ela anda. Óbvio. Quem é que gosta de tropeçar em gente no meio da rua? Então tem um apartamento vazio, né? Você tem sua propriedade garantida, não estou desrespeitando sua propriedade, o apartamento continua seu, né? Você vai ser obrigado a alugar. O sujeito que está na rua não tem dinheiro para pagar, o Estado vai pagar para você. Ou você é obrigado a alugar. Você não vai deixar esse negócio fechado, não. Né? É, eu acho assim, o mínimo, né? Isso aí não é ser de esquerda ou de direita, é ser minimamente humano. Né? E seria assim, o mínimo de respeito ao ser humano. Mas aí algumas pessoas vão falar: não, isso é preguiçoso, vai trabalhar, tá lá na rua porque quer. Aí, aí não dá. Né? Então, é, a forma de ganho com renda, então, socialismo é proibido. Juros é proibido. Não há banco privado, ninguém pode ganhar dinheiro com dinheiro. Né? Isso é crime. Né? E, aliás, era crime, né? Quase no mundo inteiro. Né? O crime de usura, no Brasil também. Né? Eu tenho dinheiro e peço dinheiro a juros, né? É crime. Não pode. Então, você não pode acumular dinheiro, né? E não pode emprestar dinheiro a juros. No Estado socialista não há juros. Né? Não há renda e não há lucro. Então, a ideia é diferente. Na ideia do capitalismo, você tem a ideia de como é que funciona o capitalismo? Investimento, você investe, né, constrói empresa, etc. Né, aí você começa a lucrar, com lucro você acumulando, você reinveste, gera mais riqueza, gera emprego, acumula de novo, acumulando, investe. Então, acumula, investe, acumula, investe. No socialismo não pode ter acumulação. Então seria produção, distribuição, produção, distribuição. Né? Todo mundo produz, todo mundo é obrigado a trabalhar e o fruto do trabalho é dividido igualmente por todo mundo. Então, produz, distribui, produz, distribui. Então, há nas construções socialistas apenas uma forma de ganho, que é o trabalho, que é o salário. Hoje, em alguns estados socialistas, isso já vem mudando. Em Cuba mesmo, você tem os pequenos negócios, né, que já podem existir, principalmente no ramo de restaurantes, pequenos restaurantes, paladares, pequenos comércios, né, isso se encontra. Mas a ideia permanece a mesma de não poder acumular onde você tem o seu negócio. Então, eu sou dono do meu restaurante, eu estou ali no meu restaurante, eu trabalho no meu restaurante. Agora eu vou criar uma rede de restaurantes, vai ter 1.000 restaurantes, eu não trabalho mais, fico em casa, contrato um monte de gerente e fico contando lucros. Isso não pode. Tá? Então, a ideia é de trabalhar. Você vai trabalhar no seu negócio, mas você vai trabalhar no seu negócio. Né? Ou então você vai trabalhar para outra pessoa que tem um negócio. Você vai trabalhar no seu negócio.
Então, a ideia também é de não acumulação, porque a acumulação acaba com o trabalho de quem acumula. Então, ele vai contratar um gerente, um monte de gerente para sua rede lá de restaurantes, e aí pronto. Aí você começa a falar, olha, então aquele sujeito ali está ganhando um dinheiro sem trabalhar, e eu aqui trabalhando. E aí começou a bagunça toda. Né? Então, mas bom, são essas as três diferenças. Alguma pergunta, gente? Nós vamos seguir a matéria para começar a falar em outra coisa, mas antes da gente partir, né, para o entre guerras, do pós-guerra, vamos aqui esclarecer dúvidas para caso vocês tenham. Cadê? Deixa eu ir lá. Tem um monte de mensagens chegando aqui. Nem vou colocar parado, a minha no chat aqui em cima. Ah, tá. Cadê? Deixa eu ver. Pergunta feita por alguém que ainda não estudou e pretende estudar sobre o assunto. Claro, gente. Ô, gente, desculpa que hoje eu estou bravo, tá? É porque eu fiquei lendo notícia o dia inteiro, lendo reportagem, eu assino um monte de jornal, aí eu li tanta coisa absurda que eu fiquei assim. Me perdoem pela minha ênfase assim excessiva, tá? Mas eu sou da paz. Assim. É, professor, ouve-se muito a respeito da falta de divulgação de dados chineses, em que essa falta de miséria resultaria do encobrimento de dados. Isso é possível? Né? É pouco provável, porque a China hoje é um país aberto para os negócios. Então, você tem empresários do mundo inteiro, gente do mundo inteiro na China. E hoje, um outro dado muito interessante a respeito da China. A China hoje é, se não me engano, o segundo ou terceiro destino de turismo do mundo. Né? Então você vê, e mais, esses dados que eu mencionei para você sobre redução da pobreza são dados do Banco Mundial. Então é acima de qualquer suspeita. O Banco Mundial, a sede do Banco Mundial é em Washington. Né? Então são dados acima de qualquer suspeita. Não são dados do governo chinês. São dados de instituições internacionais, né? Então, portanto, isso. E tem muita gente, além disso, tem muita gente indo estudar lá. Vocês podem, a hora que vocês quiserem, eu também. O meu problema todo, assim, que eu tenho tanta. Eu estudei 5 anos de inglês e eu não dou uma palavra. Eu leio e ouço, mas eu falo no máximo hi, e assim, só com o meu hi a pessoa já fala brasileiro. Eu não falo, porque eu tenho tanta antipatia do império, que eu não consigo falar. E para você, a gente tem um convênio com a China, eu poderia ir para qualquer não, mas várias universidades chinesas, né, no momento que eu quisesse, tudo pago pela China. Mas não vou, sabe por quê? Porque a aula tem que ser em inglês. É. Aí eu não vou falar, e agora eu já desisti. Nessa encarnação, eu não vou falar inglês. Olha que eu tentei, eu entendo, eu leio, eu entendo. Estudei 5 anos, gente. Não dou uma palavra. Mas isso Freud explica. Isso é mesmo, antipatia do império. Né? A gente sofre aqui as garras do império. Se é o futuro império agora for a China, eu também não vou aprender, eu não vou falar mandarim. Mas aí eu não vou falar porque é muito difícil, não vai dar tempo de aprender mandarim. Peraí, o orientalismo explica isso tudo, que vem da China é mentira, porque é uma ditadura malvada. Pois é, não, não. Inclusive, a China não é uma ditadura, é um Estado constitucional. Mas você tem mecanismos muito interessantes, né, que o João está trabalhando na sua tese de doutorado. Né, por exemplo, você tinha um mecanismo. Teve uma reforma constitucional China, a nova Constituição chinesa, eu não conheço ainda. O João está estudando, eu vou estudar com ele agora. Mas na antiga, por exemplo, você tinha uma renovação de políticos por geração. Isso era muito legal. Ninguém podia ficar no poder mais de 10 anos. Nem no legislativo. Imagina só, se no nosso legislativo a gente eliminasse as pessoas que estão há mais de 10 anos no legislativo, o que, que a gente ia ficar livre de um monte? Sarney, por exemplo, olha só, já tinha ido embora há muito tempo, gente. Né? Toninho Mavadeza Neto, esses caras todos já tinham ido embora. Na China era assim, se renovava. Hoje a China é um sistema diretorial, é um coletivo que governa a China. Esse coletivo, se não me engano, são 7 membros também, todas as decisões têm que ser colegiadas. E esse coletivo que gere a China é subordinado ao parlamento chinês, que tem mais de 1.000 membros, que são eleitos pela população também. Então, é um outro sistema que a gente precisa conhecer. E que aí eu não me atrevo a falar sobre ele, porque a gente ainda tem
muito pouca coisa a respeito. O que a gente tem agora, eu tenho alguns livros aqui sobre a China, principalmente no campo da economia, do direito, muito pouca coisa. O que a gente começa a ter acesso agora de brasileiros e gente do mundo inteiro que está indo estudar lá, viver lá e vai então escrevendo os livros e explicando como é que funciona o sistema judicial, legislativo, né, chinês. Então a gente não pode falar sobre o que não conhece. Eu não posso falar sobre a China. Né? Sobre Cuba eu conheço o sistema, vivi o sistema, vi o funcionamento do sistema, né? Vi vários funcionamento de vários outros sistemas pelo mundo afora. Aí isso eu posso falar, porque eu conheço, vi, né? E estudei. E no caso da China, não posso. Não conheço superficialmente, e aí seria uma irresponsabilidade minha falar sobre a China. Mas, assim, a gente ouve e esses dados, né, econômicos. Tem alguns livros interessantes aqui sobre o sucesso econômico chinês, etc. Mas o jurídico eu não posso falar. É, gente, mais alguma pergunta aí sobre isso? Podemos prosseguir, então? Então vamos. Bom, então nós paramos aí pós Primeira Guerra Mundial, né? A gente tem esse surgimento aí do discurso social nessas três vertentes que a gente já estudou detalhadamente. Isso aí você tem nesse período então em fermentação a Segunda Guerra Mundial, né? Que vai começar já com escaramuças, mais do que escaramuças, né? Guerra já na década de 1930, né? A Itália invadindo a Etiópia, né? O Japão invadindo a Manchúria. Então você tem ali já isso já no início da década de 1930. E ali você tem eventos e episódios muito interessantes, né? Você tem esses estados que vão ter os governos, né, de extrema direita, fascistas, nazistas, financiados pelas grandes corporações. Nós mencionamos isso com relação à Alemanha, por exemplo. Hitler chegou ao poder, ele é eleito em 1932 e assume como chanceler da Alemanha numa aliança. Os nazistas eles não conseguem a maioria absoluta do parlamento. Então, para escolher o primeiro-ministro, isso é o sistema parlamentar, que a gente vai estudar mais adiante, você tem que ter 50% mais um de todos os deputados. E então os nazistas de extrema-direita fazem aliança com a direita conservadora, não com a direita liberal. Né? O liberal rejeita o fascismo. Liberal fascista é só aqui no Brasil, você não tem liberal fascista. Liberal rejeita o fascismo. Porque o liberal o que, que é? Ele é individualista, a ideia da ideia da competição individual, da vontade individual, da liberdade individual. E o fascismo é a anulação do indivíduo. Então você não tem liberal fascista. Não tem. Então, os liberais de direita, de centro-direita, eles são contra os nazistas, assim como os sociais-democratas, os socialistas, os comunistas, os outros lá, os sociais-cristãos, etc. Né? A aliança de Hitler, então, dos nazistas vai ser com os conservadores. Né? A extrema-direita com a direita mais à direita, vamos dizer assim. Não com a centro-direita, com a direita e a extrema-direita. E essa maioria, então, é, sim, Gabriel, isso mas aí é a questão, até que ponto que efetivamente eles são liberais, ou até também, talvez quando eu fale assim de liberal, talvez mais no sentido do liberal hoje, assim, do liberal de esquerda, né? Que é aquele que realmente acredita e ama a sua liberdade individual. Esse não vai para o fascismo, mas assim, é, mas tudo é possível com o ser humano também, né? Então a gente sempre tem. Sempre tem. Uma coisa que também é importante quando você fala isso, Gabriel, é interessante a gente lembrar que o fascismo é um elemento, é uma força de reserva do capital. Né? Então, isso é um elemento importante. No pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver e vamos conversar sobre isso agora. No pós-Segunda Guerra Mundial, o fascismo continua sendo uma força de reserva do capital. Tanto que o fascismo continua a pleno vapor na Grécia, em Portugal, na Espanha, até a década de 1970. Né? A gente mencionou ontem isso. Então vamos entender isso, daqui a pouquinho a gente chega nisso. Então, nesse entre guerras, né, o que você tem ali é um momento onde você tem já ensaios da Segunda Guerra Mundial. E aí, o principal ensaio que merece ser estudado, né, é um episódio muito interessante para a gente entender esse período e o que vai acontecer a partir da Segunda Guerra Mundial, né, e pós-Segunda Guerra Mundial, é a Guerra Civil Espanhola.
A Guerra Civil Espanhola, ela é um ensaio, né, é um prefácio da Segunda Guerra Mundial, né? É um ensaio da Segunda Guerra Mundial. O que acontece ali naquele período? Né? Tanto Portugal também e Espanha vão cair na mão de fascistas, né? E vão viver regimes fascistas durante décadas. Né? O franquismo, o generalíssimo Franco, o general Franco, né? Que é o representante do fascismo na Espanha, que assume o poder no final da Guerra Civil Espanhola, e o Salazar, né? O salazarismo, que é o representante do fascismo português, que assume o poder também na década de 1930 e fica no poder até sua morte. Pra vocês terem uma ideia, há muito tempo, né, o salazarismo acaba com a Revolução do Cravo. Salazar morre, mas o fascismo ainda continua um tempo, e tem a belíssima Revolução dos Cravos, episódio belíssimo, né, onde os militares de baixa patente em Portugal, que tinham lutado nas guerras coloniais na África, né, voltam sensibilizados, etc., e querem acabar com o fascismo. Né, e saem às ruas contra os generais, coronéis, né? Ou seja, é chamado os capitães de abril. Então, de capitão para baixo. Capitão, tenente, sargento, cabo, soldado. São os que fazem a revolução contra o major, coronel, tenente-coronel, e general e marechal. Né? E você tem episódios interessantíssimos. Tem um filme, se vocês quiserem ver uma ilustração, né, do abril, aliás, 25 de abril, né, que foi 25 de abril, data importantíssima. 25 de abril foi a Revolução dos Cravos em Portugal. Vivi em Portugal, amo Portugal, vivi perto de Lisboa um tempo, em Parede. Lá, estudei lá um tempo e, nossa, a Revolução dos Cravos foi muito bonita, porque saíram os militares com os tanques e tudo para derrubar o governo fascista, né? E o povo às ruas, né, com os cravos vermelhos, era primavera, 25 de abril, né? E eles colocam os cravos vermelhos nas armas dos policiais, nos tanques. E aí eles fazem uma revolução, né, sem disparar um tiro, sem matar ninguém. Quem matou foi, óbvio, os fascistas, né? A polícia fascista, salazarista, eles pegaram a metralhadora e o prédio cercado, né, pelos militares revolucionários, né, eles começam a atirar lá de cima e matar as pessoas que estavam no meio da rua, os fascistas. E é tem outro episódio belíssimo, que esse filme vocês encontram no YouTube, chama Os Capitães de Abril. Esse filme retrata esse episódio, né, tem uma cena onde um general está lá comandando uma fileira de tanques, e do outro lado tem um capitão, né, capitão, sargento, soldados ali, com outra fileira de tanque. Né, e o general ameaça disparar contra os caras, o capitão sobe e faz um discurso para os soldados que estavam com o general e falar: vocês não vão atirar na gente. Vocês são soldados iguais a gente. Vocês não vão seguir esse cara aí, fascista. Assim. Faz o maior discurso. Obviamente não foi esse discurso que eu fiz aqui agora, né? Foi um outro discurso. Mas faz o maior discurso. E aí o lindo, que os soldados jogam as armas no chão e vão para o lado dos revolucionários. Não, isso é de arrepiar. Né? Isso aconteceu. Né? 1974, 25 de abril. 25 de abril também é uma outra data, e aí eu escutei muito essa música, né? Eu sei cantar essa música e tocar ela no violão, que é o Bella Ciao, Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina, e aí vai, que é um canto antifascista dos italianos, né, que eles falam numa manhã eu acordei, né, e encontrei a cidade estava ocupada, etc. Ele vai para a luta, vira partisã para lutar contra os fascistas, etc. E dia 25 de abril foi a liberação, né, da Itália, de Roma, do fascismo. Então, 25 de abril, uma data belíssima, né, a ser recordada ouvindo, né, Bella Ciao e tomando uma cerveja, né, em homenagem ao fim do fascismo. Né, e que ele nunca mais volte, mas voltou. Mas nós vamos expulsar ele de novo e aí ele não vai voltar nunca mais. Uma hora é superado, igual você vai imaginar. Monarquia absolutista foi, voltou e uma hora acabou. Fascismo vai ser assim também, vai e volta, uma hora acaba. Neoliberalismo também vai e volta, uma hora acaba. E está na hora de acabar isso tudo. Chega de miséria, né? Chega de... Bom, aí então nessa guerra, na Guerra Civil, a Guerra Civil Espanhola, ela é um ensaio por quê? De um lado, você tinha um governo republicano eleito pelo povo,
que era um governo republicano socialista democrático. E esse governo, em um momento também onde a Espanha tinha uma força muito grande, os anarquistas tinham uma força muito grande, né, de poder horizontal, de democracia radical, etc. E o generalíssimo Franco, ele vai falar, não vamos aceitar esses caras no poder. E vamos derrubar esses caras do poder. Só que o governo republicano resiste, né? O general vai chefiar o exército espanhol, os republicanos, o povo espanhol pega em armas, né, em Madrid, em Barcelona, pela Espanha toda. E esse tem um episódio belíssimo, porque aparecem por todo o mundo, né, principalmente a Europa, mas pelo mundo inteiro, as pessoas vão voluntariamente se dirigir para a Espanha para lutar do lado da democracia contra o fascismo. Isso foi lindo. Você tem um exército popular de pessoas da Europa inteira e do mundo inteiro. Obviamente, mais da Europa, que está ali perto, né? Mas também, você tem de mundo inteiro. Inclusive, um cara muito conhecido que escreveu um livro que vocês conhecem, que é 1984, o George Orwell. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos republicanos. E ele escreve nos livros dele sobre, né, o Grande Irmão, o totalitarismo, né? O fascismo, em 1984, a Revolução dos Bichos, né, também, que é do George Orwell, outro livro clássico, né, que, que muito conhecido, né, traduzido em português há muito tempo, escrito na década de... Esse livro foi escrito na década de 40, 30, 40, depois que ele voltou da Guerra Civil Espanhola. E aí, então, foram voluntários de todo o mundo para a Espanha e pegarem armas contra o fascismo. E os caras estavam ganhando. Aí o que acontece? Aí Hitler e Mussolini entram do lado do generalíssimo Franco. E você tem um outro episódio também que vocês conhecem muito, né, que gera um quadro que está nas Nações Unidas hoje, né, de um quadro de extermínio e destruição da população de uma cidade inteira, que foi Guernica. Né? Vocês conhecem o quadro Guernica, né, do Picasso, está lá na ONU. Né? Guernica foi pintado como um retrato do pavor e da destruição nazista na cidade de Guernica, na Espanha, onde então a Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã, o que tinha de mais sofisticado, assim, de ponta naquela época, foi lá ajudar Franco a matar os republicanos, anarquistas, socialistas, comunistas, democratas, parará, parará, vai lá e mata a população da cidade toda. E aí tem um outro episódio ainda muito interessante, que chega então o apoio de Mussolini, de Hitler, né? O jogo começa a virar, e aí Stalin manda tropas. Só que aí, em vez de ajudar, o Stalin atrapalhou. Stalin era um cara complicado. Stalin totalitário, né, também, violento também, e ele não tolerava as pessoas que discordassem dele. E ele não tolerava os anarquistas. E aí você tem eventos tristíssimos nessa época, que as tropas russas, que foram lutar do lado dos republicanos contra os fascistas, acabaram levando a conflitos entre anarquistas e os stalinistas. Então, eles começaram a se matar. Aí os fascistas, pronto, nadaram de braçada. Falaram, que bom, eles estão se matando lá, e aí o fascismo vence. E é um ensaio a Segunda Guerra Mundial. Né? A Espanha não vai entrar na Segunda Guerra Mundial, Portugal também não, a Grécia entra, a Grécia é invadida pela Itália, o fascismo grego vem depois da Segunda Guerra Mundial, não nesse período. Mas Espanha e Portugal não, mas estão do lado e protegidos pelo Terceiro Reich, protegidos por Hitler, né, e por Mussolini. Esse momento, então, de entre guerras, né, é o momento, vem a Segunda Guerra Mundial, e aí vem uma pergunta. E aí vem uma pergunta interessantíssima para a gente responder. Né? E vocês sabem a resposta também. E aí, mais uma vez, se a gente estudar a história e refletir, a gente vai ver que é tudo muito lógico. E se a gente observa, a gente encontra as respostas para as coisas. Às vezes, a gente, antes de ler um livro sobre um evento, você já sabe o porquê daquilo. Aí depois você lê e confirma. Isso acontece muito, porque assim, quanto mais a gente estuda, você vai entendendo, é o que eu falei com vocês nas primeiras aulas. Né? A intenção nossa, a intenção minha aqui, é que vocês aprendam a raciocinar juridicamente, historicamente, né, dentro desses conceitos da ciência política e da teoria do Estado. Então, se vocês começam a raciocinar, aí vocês já vão sacar um monte de coisa.
Antes de chegar ao final do livro, já sabe o final do livro. Né? Então, é uma pergunta. Teve um grupo aí, né, nesse episódio, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né, que é uma continuidade. Talvez a gente possa até falar que desde a invasão da América a gente tem guerras contínuas. Nós nunca paramos de guerrear, né? E a gente pode ainda também falar com muita tranquilidade que a Segunda Guerra Mundial acabou, né? Mas em nenhum momento o conflito parou depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Posso citar um exemplo clássico, mas um exemplo entre vários e vários outros exemplos do Vietnã. Né? O Vietnã era ocupado pela França, era colônia francesa. O Vietnã participa da Segunda Guerra Mundial, obrigado a participar do lado francês. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os vietnamitas se insurgem contra os franceses coloniais. E aí, imediatamente, começa a guerra dos vietnamitas contra os franceses. E aí os franceses que tinham sido bombardeados, e tinha outra guerra na Argélia, e um monte de guerra de descolonização, né, na África, na Ásia, os franceses não dão conta que aquilo estava caro, a França estava super dividida, etc. Os franceses entregam o Vietnã para os Estados Unidos. Né? Vocês devem lembrar disso. Então as tropas francesas vão saindo do Vietnã à medida que as tropas norte-americanas vão entrando no Vietnã. Então, eles não desocupam o Vietnã. Né? A Vietnã, como colônia francesa, passa a ser colônia norte-americana. E os vietnamitas, então, no lugar de lutar contra os franceses, que foram embora, passam a lutar contra os norte-americanos. E essa aqui, veja, 1946. E a Guerra do Vietnã vai acabar em 1975. 1975, quando os vietnamitas põem os norte-americanos para correr. Né? Isso também foi lindo. Né? Você sai correndo, aquele helicóptero caindo, assim, também. E aí, então, mas você vai ver outras guerras que continuam. Nunca parou. Mas, enfim, você pega ali, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, você teve um grupo de pessoas, um grupo de interesses, né, específicos, que se viu contra a parede na Primeira Guerra Mundial, foi a Segunda Guerra Mundial e tinha uma reivindicação, né, de participar do sistema global, e perde a Segunda Guerra Mundial. Será que eles perderam mesmo? Ou eu vou reformular essa pergunta. Né? Quem é que efetivamente venceu a Segunda Guerra Mundial? Mas, do ponto de vista militar, foram União Soviética e Estados Unidos, Inglaterra, esses aliados. Né? Então, esses são os vencedores militares. Todo mundo perdeu em termos de vidas, né? Mais de 50 milhões de vidas. Então, ninguém ganha com guerra. Agora, quem é que tinha uma reivindicação, levou o mundo à guerra por causa dessa reivindicação, e no final da Segunda Guerra Mundial, essa reivindicação foi atendida? Reformulo essa pergunta ainda. Se vocês saírem na rua agora, né, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver um monte de carro Volkswagen, alguns ônibus Mercedes-Benz, né? A Kruppen, Thyssen, vocês podem entrar no elevador Thyssen-Krupp, né? Toma cuidado para não virar, né, câmara de gás ou pegar fogo. Né? Vocês vão andar numa moto Yamaha ou Suzuki, ou comprar um computador, uma máquina Olivetti. Né? Quem venceu a guerra? Quem manda o mundo? Quem são os G7? Quem é o G7, gente? Estados Unidos, Inglaterra, França, os aliados, Itália, Japão e Alemanha. E mais o Canadá. Quem venceu? Como diria o Belchior, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Pam, 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 parará. É isso. Eles venceram. Não foram os nazistas que venceram. Né? Foram os caras que financiaram os nazistas, ou seja, eles são piores que os nazistas. Porque os nazistas ainda acreditavam naquele monte de besteira que eles acreditavam. Esses caras não acreditam nem no que os nazistas acreditavam. Eles acreditam só em dinheiro. Eles mandam no mundo hoje. Então, aí, os mesmos. Né? Então, durmam com um barulho desses. Ah, são eles que mandam. Tem um livro. Ah, tá lá. O livro chama Hitler Ganhou a Guerra. Eu tenho uma edição dele em castelhano, publicado na Argentina. Infelizmente, esses livros você não encontra em português. Mas você tem os movimentos editoriais mais importantes aqui, né,
Na América Latina são o mexicano e o argentino. Eles publicam tudo, traduzem tudo, tem muita coisa. Vocês encontram quase tudo em espanhol, Gabriel. Você encontra quase tudo em espanhol, seja publicado em alguma editora da Argentina ou do México. Esse livro, a edição que eu tenho ela é argentina, que chama Hitler ganhou la guerra. Né? E nesse, é um pesquisador onde, algumas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, muitos documentos que foram classificados como secretos foram desclassificados. Isso é muito comum. Né? Por exemplo, o teste de coronavírus do presidente do Brasil foi classificado como ultra secreto. É verdade, é verdade. Não é brincadeira, não. É verdade. Esse país é uma comédia, mas é verdade. Então, é, aí você tem vários documentos, questões de relações internacionais, questões de empresas, etc. É isso. Os documentos são classificados. Então você tem documentos que são classificados como secretos durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. E tem aqueles para toda a eternidade. Por exemplo, do presidente do Brasil é para toda a eternidade. Nunca ninguém vai saber se ele teve coronavírus. Aí, então, esses documentos começaram a ser desclassificados e começaram, então, pesquisadores, historiadores, no final do século XX, a pesquisar nesses documentos. E eles descobriram um monte de coisa muito interessante. Por exemplo, entre outras coisas, que o... Vou falar o nome do cara, vocês vão conhecer alguns familiares dele, né? Neto, bisneto, filho. Né? O sujeito, ele era um banqueiro. Ele lavava dinheiro do Terceiro Reich, né, via Nova York, no banco dele. E ele era acionista de empresas da Alemanha na época do Terceiro Reich, antes da Segunda Guerra Mundial. O nome dessa pessoa é Prescott Bush. Vovô Bush. Ah, vovô Bush, viu? Nada é por acaso. Por isso que aquela simpatia de pessoa, né, matou 500 mil crianças no Iraque só quando ele bombardeou Bagdá. Né? Foi o Netinho Bush. Netinho Bush bombardeou Bagdá. O, o papai Bush foi o primeiro que bombardeou Bagdá, na década de 1970, 1990, quando ele era presidente dos Estados Unidos. Depois o filho dele, o neto do Prescott Bush, né, também vai invadir Bagdá. Né? Bagdá que é invadida pelos ocidentais desde o século XII, né, nas cruzadas. Você imagina só, gente, olha que interessante. Imagina se vocês tivessem. Tá, Gabriel, essa está no inferno. Mas olha, eu tenho minhas dúvidas, porque se a gente começar a pensar do ponto de vista teológico, Lúcifer é um anjo caído. Né? É capaz que Lúcifer, então, tem alguma memória de anjo nele. É capaz de ele não querer aceitar esse povo lá, não. Né? Falar, isso é mal demais para dar conta. Mas é mal, mas é mal. Tem um amigo meu ele é muito religioso e teólogo. Ele fala, né, primeiro, ele fala que Deus é tão bom que não tem ninguém no inferno. Né? Mas ele falava, a gente, o que é que ele fala? É tão interessante, ele fala do coisa do. Ah, gente, agora fugiu da minha cabeça. Quando eu lembrar, eu conto para vocês. Não é uma piada, mas. Daqui a pouquinho, quando eu lembrar, eu falo para vocês. Mas, enfim, é capaz deles não serem aceitos no inferno. Falaram, o capeta não é capaz de fazer as maldades. Aí ele falava isso: o capeta não é capaz de fazer as maldades que o ser humano faz aqui na Terra. Porque tem que ter muita criatividade para fazer a maldade que se faz aqui na Terra. Né? Quem já visitou um presídio ou um hospício, né? Aqui, nossa senhora. Né? Aqui esteve em Barbacena, tem um livro escrito sobre isso, né? Sobre o hospício em Barbacena. Era igualzinho um campo de concentração nazista. Morriam pessoas diariamente. Né? Você encomendava a faculdade de medicina encomendava corpos, né? E chegava corpos à vontade. Quantos corpos você quer? Não, a gente vai ter no fim de semana. Né? O inferno é aqui na Terra. O inferno é aqui na Terra, eu concordo com ele. Deus é tão bom que ele não vai permitir que depois que a gente morrer. Não, o inferno é aqui na Terra. Eles falam, aqui se faz, aqui se paga, mas tem muita gente que não paga, não. Mas aí tem que. Para de falar bobagem. Volta aqui. Eita, fé. Hoje eu não estou assim no meu. Então, a gente
pós-Segunda Guerra Mundial, você tem o surgimento de um mundo bipolar. Então, aí é uma novidade. Os impérios coloniais antigos entram em franca decadência, né? O caso da França, como eu disse, o caso da Inglaterra, né? Tem um documentário do Michael Moore muito bom sobre como, o quanto os Bush são... Sim, eu já vi esse documentário. E como eles criaram uma guerra fantasiosa depois do 11 de setembro. Uhum. Sim, inclusive o Bush era amigo da família Bin Laden, né? E os Estados Unidos manda, os Estados Unidos manda não, protege e sustenta, né, a Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista, que enforca a gente no meio da rua até hoje. É muito interessante. Porque, gente, se vocês começarem a prestar atenção nas coisas, só um pouquinho que seja, vocês vão ver como é que as coisas, né, como é que o Cazuza estava certo, né, como é que as ideias não correspondem aos fatos. Os Estados Unidos fala que ele intervém no Iraque por causa de direitos humanos, né? E os Estados Unidos mantêm a monarquia saudita desde a década de 1930, 40, que mata a rodo, enforca a gente no meio da rua, onde a mulher não pode dirigir uma bicicleta. Mulher não podia andar de bicicleta, não sei se já pode. Não podia andar de bicicleta. Andar de bicicleta tira a virgindade. A mulher não podia dirigir carro. E essa monarquia está lá no poder exclusivamente pelo apoio norte-americano, que manda dinheiro e armas para eles o tempo todo. E aí não, mas não, eles são os grandes paladinos dos direitos humanos. Né? Não dá, por isso que a gente precisa dos fatos. Se a gente começar a já conseguir ver os fatos, a gente já começa a entender muita coisa. É. Imagina, olha, a Hillary falando que a China no retrato de 1984, né, que os Estados Unidos têm que... O sistema de controle sobre os norte-americanos nos Estados Unidos, a gente comentou isso, né? Ele é maior do que o chinês. A China está construindo um sistema de controle dos seus cidadãos hiper sofisticado. Os Estados Unidos já têm isso, hiper sofisticado. Eles acham qualquer pessoa dentro dos Estados Unidos a hora que eles quiserem. A hora que eles quiserem. Né? Em 3 horas. Você não some, você tem satélite espião, você tem. Né? Inglaterra também, a Inglaterra de Orwell, né? Em 1984. 1984 é a Inglaterra hoje. Você tem câmera em cada esquina. Na City de Londres, né, onde estão os bancos, o sistema financeiro, tem 4 câmeras em cada esquina. Você não entra de automóvel na City de Londres sem que sua placa seja fotografada. Você tem que pagar uma taxa para circular no centro de Londres. Essa placa é fotografada e chega a conta lá para a placa. Se você entra nas rodovias, você vai... Eu fui fazer uma palestra em Belfast, há uns 4 anos atrás, por aí. É, eu lembro que a universidade, a Queen's University ia pagar para mim passagem, tudo. Aí eu falei, olha, eu quero, mas eu quero uma passagem para Londres, porque e um carrinho, mais barato pode ser, para alugar, porque eu ia aproveitar, né, que estava entrando de férias aqui, e falei, olha, eu vou aí fazer a palestra, aproveitar né, um passeiozinho, aí foi. Aí eu cheguei, peguei esse, deu uma sorte danada que eu tinha alugado um carrinho baratinho, o carrinho não tinha GPS, eu tinha pedido GPS, óbvio, né? Aí eles me fizeram um upgrade, me deram um Audi. O Audi falava, só faltava falar, ele falava, ele estacionava sozinho, né? Começava a fazer frio, o banco aquecia, aumentava o farol sozinho, abaixava o farol sozinho. Né? Aí eu falei, nossa senhora, aí peguei aquelas estradas assim e fui, né? Aí a cada 5 quilômetros você tem uma placa assim, carro de polícia a tantos quilômetros. Aí você passa na câmera a tantos quilômetros, você vê a câmera, aí você vê o carro da polícia, aí polícia não identificada de tanto a tanto quilômetro. Pum. Aí vai outra câmera, aí anuncia, câmera daqui a 2 quilômetros, você passa uma câmera. O tempo todo, o tempo todo. Hoje, a polícia inglesa ela tem como acompanhar o sujeito do momento que ele sai de casa ao momento que ele volta em casa. O tempo todo. Tem câmera na garagem, tem câmera na rua, no sinal de trânsito. Em Londres, o tempo todo. Né? E na estrada também, mas aí é mais espaçado, mas você não perde. Você controle todo, isso é 1984. Né? Então, né, Hillary, fala para a Hillary costuma ser hilária, né? que se os chineses estão aprendendo com os americanos, né? Mas enfim, a gente está entrando num mundo de hipercontrole também. Isso a tendência é que seja no mundo inteiro. Isso não é só Estados Unidos, China, Inglaterra, não. Né? É hipercontrole sobre todos nós. E aí, esse aparelhinho aqui? Isso aqui já controla tudo. Ah, e tal, cara. Esse aparelhinho aqui, ó. Isso aqui já controla tudo, tá, gente? Sabe tudo. Ouve a gente a hora que quiser,
cessa tudo, controle total, né? Ou seja, o que a gente tem que fazer, a gente tem que se entregar, falar, já sabe tudo de mim mesmo, então pronto, já sabe tudo, então nós vamos partir desse princípio, já sabe tudo, né? Só não pode fazer coisa errada, que aí pega mesmo, hein? Nossa. Bom, então, então, você tem esse pós-guerra, esse mundo bipolar, você tem dois grandes impérios que vão exportar o seu próprio modelo para o mundo todo. Mais adiante um pouco vai surgir um terceiro, né, que seria um grupo dos não alinhados, durante um tempo, que vai ser a década de 1960, depois Bandung, a partir dali você tem, né, o grupo dos não alinhados, com países importantes não alinhados, como o Egito, do Nasser, a Índia, da Indira Gandhi, a Indonésia, o Chile, do Salvador Allende, no início da década de 1970. Então, você tem vários. A Iugoslávia, linda Iugoslávia. Né? Esses países eram países não alinhados, ou seja, eles não seguiam nem o Império Norte-Americano, nem o Império Soviético, nem Moscou, nem Washington. E ali você encontrava, então, países que buscavam a sua soberania e a construção da sua própria história, né, segundo a sua própria história. E aí, então, mas você tem, pelo menos, esse mundo bipolar, a chamada Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? É uma guerra feita no território dos outros. Então, você tem União Soviética e Estados Unidos brigando em territórios de outros estados, pela Ásia, pela África, né, e menos, mas também mais adiante um pouco, na América Central. Então, você tem ali a Guerra do Vietnã, né, que vai, então, o Vietnã passa a ter o apoio chinês, que por sua vez tem o apoio soviético, a Guerra da Coreia, que também tem a Coreia, passa a ter a Coreia do Sul, né? O apoio norte-americano e, e outros aliados, né? A Austrália, sempre. E no norte, China e União Soviética. Vietnã é a mesma coisa, o sul, Estados Unidos, Inglaterra, principalmente Estados Unidos, no norte, China e indiretamente União Soviética. E assim você vai, né? E o mundo começa a ficar bem dividido dentro desses dois grandes modelos. Vamos pensar uma coisa aqui que é muito importante também. Moscou e Washington, né? União Soviética e Estados Unidos, vão exportar o seu modelo para alguns países, e outros países eles vão fazer ou influenciar ou promover golpes para manter esses países dentro da sua área de influência. Os métodos são diferentes, as ideias são diferentes, etc., bem diferentes, né? Mas você tem, então, um mundo que vai se expandindo. E o socialismo tem uma expansão grande após a Segunda Guerra Mundial. Você pegar, por exemplo, a Revolução Russa, que foi na Rússia, né, mas que vai atingir imediatamente todo o Império do Czar, né, que são aqueles estados que estão em torno da Rússia. Então, é um espaço de proteção territorial da Rússia que mantém o resto afastado. Né? Então, são aqueles estados que já mencionei. Você tem a Ucrânia, né, a Bielorrússia, a Geórgia, a Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Kirguísia, Armênia, etc. Tajiquistão, em volta ali da Rússia. Então, a União Soviética vai ser formada por essas 12 repúblicas e, antes da Segunda Guerra Mundial, vai integrar a União Soviética também a Letônia, Estônia e Lituânia, que são aqueles três países pequenininhos ali. Né? Do outro lado ali está a Noruega, então ali naquela região também coladinho ali pertinho da Rússia. E depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles estados que foram liberados do jugo nazista pelo Exército Vermelho, eles vão cair na área de influência de Moscou. E aí a história de cada um é diferente de cada um. No caso da Tchecoslováquia, por exemplo, foi uma eleição que elegeu o Partido Comunista, que se alia ao Partido Comunista da União Soviética, o Partido Comunista da Tchecoslováquia, na Polônia, na Hungria, na Bulgária, na Romênia, Albânia, etc. E uma coisa muito interessante também é que nesse período a resistência contra o nazismo
ela foi feita principalmente quem eram os partisãs, né? Quem eram os partisãs italianos, por exemplo? Os partisãs que resistiram ao fascismo italiano. Quem eram aqueles que resistiram ao nazismo dentro da Alemanha? Quem eram os resistentes na Albânia, na Romênia, na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, na Polônia? Quem pegou em arma contra os nazistas e os fascistas? Foram principalmente os comunistas. Não exclusivamente, mas principalmente os comunistas, os socialistas e etc. Então, terminava a guerra, o poder ia para esses caras, né, que vão representar a população, para olha, esses caras aqui deram a vida pela gente aí para tirar o fascismo e coisa. A Polônia é um caso à parte, como eu disse, cada um tem sua história, obviamente não dá para a gente trabalhar a história de todo mundo aqui, mas a Polônia odeia os dois lados, porque a Polônia foi invadida por Stalin e invadida por Hitler. Então, a Polônia, na Segunda Guerra Mundial, ela sofreu ali dos dois lados. Então, hoje, os poloneses, eu diria assim, que os poloneses têm ódio dos nazistas e ódio dos comunistas, mas, na verdade, o governo polonês hoje é um governo fascista. Então, é muito interessante, né, como você acaba reproduzindo aquilo que você odeia, né, mas dentro de uma outra formatação, né, de um outro discurso. A Polônia hoje está triste. E a Hungria também, né, está na mão de um fascista. Então, isso é perigoso. Bom, e aí então você tinha, se vocês pegarem mapas, vão ver que você tinha uma faixa ali de estados em volta da Rússia, que eram os estados que integram a União Soviética, e uma outra faixa de estados, que o Churchill vai chamar de cortina de ferro, que também é um outro espaço de proteção, né, para o território russo, que então vai afastando a Europa Ocidental e a formação, né, após a Segunda Guerra Mundial, a formação da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Se entender isso, né, esses fatos, vocês vão entender também hoje as tensões que nós estamos vivendo contemporaneamente, né? Quando acaba a União Soviética, a OTAN avança, aproveita a crise russa, né, e avança nas antigas áreas de influência da Rússia. Então, eram esses estados que integravam o Pacto de Varsóvia, né, socialista, eles vão todos passar para a OTAN. Polônia, a Tchecoslováquia, ela se divide em duas, então fica a Tchequia, né, ou a República Tcheca, e a Eslováquia, né, a Bulgária, a Hungria, a Romênia. Todos esses estados saíram do Pacto de Varsóvia, pró-Moscou, e entram, quando acaba a União Soviética, com o tempo, né, não imediatamente, mas logo depois, gradualmente vão entrando para a OTAN. Então, o que a OTAN faz? Né? Isso, gente, isso é guerra de posição, isso é guerra ideológica, isso é guerra econômica, isso é guerra enfim, é expansão territorial. Então, não tem bonzinho. E aí, o que? A OTAN foi chegando perto da Rússia. Aí, o que a OTAN começou a fazer recentemente? Começou a buscar estados que eram da antiga União Soviética. E aí é que entra a Ucrânia hoje. Né? A Rússia transferiu. É óbvio, gente, que aí não é a questão. Se a gente quiser fazer alguma análise séria de relações internacionais, né, a primeira coisa que a gente tem que abandonar é essa visão de jogo de futebol. Né? Já falei isso mais de uma vez. Não é torcer para americano, para russo, é o bonzinho contra malzinho. Né? Cada um. É óbvio que não é o Putin. Qualquer pessoa que estivesse no poder da Rússia e que estivesse a favor dos interesses russos, não pode deixar a Ucrânia virar a OTAN. Nunca. Nunca. A fronteira da Ucrânia com a Rússia está a 100 quilômetros de Moscou. Com os mísseis hipersônicos hoje, ou jatos, né, cada vez mais velozes, você chega em 1 minuto na Rússia, saindo da Ucrânia. Como é que se defende? Não pode deixar. E se os Estados Unidos insistir, eles vão à guerra. Eles vão à guerra. E, dentro da lógica, não estou defendendo guerra, não. Eles têm que ir à guerra. A mesma coisa do outro lado, é Cuba. A Rússia queria botar, a União Soviética queria colocar mísseis em Cuba. Cuba está a 100 quilômetros da Flórida, está mais distante do Washington. Os Estados Unidos nunca que podia permitir que colocassem mísseis, né, bombas atômicas em Cuba. Como é que vai colocar 100 quilômetros de território norte-americano? Como é que eles se defendem? Então, nós vamos à guerra. Eles fizeram um cerco a Cuba e os navios soviéticos acabaram, na última hora, dando meia volta e voltando. Ia ter guerra. E tinha que ter guerra. Né? Então, o que eu estou querendo falar, né? Óbvio, eu sou contra a guerra. Você vai fazer uma análise das relações internacionais, né? A gente tem que tratar com o real, né? Os reais jogos de poder. E é isso.
E o que a gente está vivendo agora é perigosíssimo, porque a Rússia se reequipou, está com equipamentos extremamente sofisticados, de armas sofisticadas, está junto com a China e junto com o Irã, e fala, olha, daqui vocês não passam mais. Né? E eles estão fazendo o que eles tinham que fazer. E a OTAN tá só fazendo discurso por enquanto. Que bom, né? Porque se fosse para ação, a gente ia ter guerra. E aí a gente ia ter, e aí o negócio. Gente, o mundo está muito emocionante, gente. Eu falo assim, o mundo está mais emocionante que qualquer filme de Hollywood. Né? Não precisa ver, a gente está vivendo o fim do mundo. Olha que coisa linda. Né? Tá, só falta ET, mas diz que os ETs estão por aí também. Vocês viram que a NASA falou que os objetos voadores não identificados são reais, aqueles que voam assim, parará, parará. Né? Então, estão aí. Eu tenho a maior esperança que eles nos socorram. Eu acho que a salvação vem deles. Na próxima aula, nós vamos trabalhar, então, fiz até um gráficozinho, nós vamos trabalhar a lógica da construção do Estado Social após a Segunda Guerra Mundial, né, a expansão do Estado Social, a lógica econômica do Estado Social, até a crise do Estado Social. Então, nós vamos falar aí da expansão do Estado Social, né, do constitucionalismo social, que é o nosso constitucionalismo, então isso nós vamos aprofundar, obviamente, o nosso constitucionalismo. Vamos falar aí da crise, da expansão, ascensão e crise do Estado Social. Depois nós vamos trabalhar brevemente, porque a gente já trabalhou o conceito de neoliberalismo, né, a crise do Estado contemporâneo, e aí vamos entrar nas alternativas. Isso é a parte esperançosa da nossa aula. Eu não sei se eu vou deixar as alternativas para a semana que vem ou para o final da aula, porque a gente tem que trabalhar ainda sistema de governo e forma de Estado. E as alternativas nós vamos trabalhar os Estados plurinacionais, né, a democracia horizontal, plural, as ideias de pluralismo jurídico, de direito à diversidade, são conceitos contemporâneos, que são conceitos que apontam uma alternativa aos outros sistemas que nós estudamos até agora, que entraram todos em crise. Então, a gente vive hoje um momento que é um momento de crise do sistema mundo moderno. Então, isso é uma outra coisa que é muito importante que vocês tomem consciência disso. Esse sistema mundo moderno, né, que nós estudamos, desde o seu nascimento, transformação, evolução, né, etc., ele hoje está chegando ao seu final. Né? E assim, e não é falar, vai chegar, não, já chegou ao seu final. E a gente então começa a vislumbrar alternativas que começam a aparecer pelo mundo afora. Então a gente vai falar de uma dessas principais alternativas no campo do direito constitucional, que é o Estado plurinacional, o novo constitucionalismo latino-americano, as experiências riquíssimas do constitucionalismo boliviano, né, que é uma alternativa que se apresenta hoje para o mundo inteiro. Para a gente pensar numa sociedade internacional, né, uma reformulação da ONU. Óbvio que a ONU não pode continuar como está, óbvio que o Conselho de Segurança da ONU não pode continuar assim. Você tem aí estados decadentes. O Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes são os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Então, ela era a União Soviética, que foi sucedida pela Rússia. Então, está a Rússia, China, Estados Unidos, né, Inglaterra e França. Né? Mas você tem, em grande medida, aí os que estão dividindo e principais atores, né, globais hoje Estados Unidos, Rússia e China. Né? Mas você tem outros atores importantes que vão entrando nesse jogo. Então você precisa de uma ONU que não seja mais aquela ONU pós-Segunda Guerra Mundial, com aquela ideia do pós-Segunda Guerra Mundial, mas seja uma outra forma de organização. Você tem outros atores presentes no jogo internacional. Então, nós vamos falar desse fim desse sistema mundo e quais são as alternativas que se colocam para a crise desse sistema que a gente estudou tão aprofundadamente, tá? E aí vamos depois estudar como funcionam os estados internamente. A gente vai estudar os sistemas de governo, vamos estudar o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo, o sistema diretorial, vamos estudar a forma de Estado, Estado federal, Estado unitário, Estado regional, Estado autonômico, e aí então a gente fecha a matéria do semestre. Então, tem muita coisa, então, para a gente estudar. Nós já passamos da metade, mas ainda tem muito tempo. Tem maio todo, junho todo pela frente, tem muito tempo da gente conversar, né? E muita matéria ainda para a gente discutir. Gente, Maria Clara, você acredita que conseguiremos falar da crise do Estado Social e neoliberalismo? Falamos sim. Semana que vem a gente fecha isso aí.
Eu tenho que fechar isso aí, porque senão a gente não, a gente vai até o ano que vem. Semana que vem eu fecho. Isso, assim, isso já está, de certa forma, montada para a gente fechar rapidamente. Porque a gente já trabalhou todos esses conceitos. Então, é só agregar aí alguns fatos e ideias, a gente fecha isso e já parte para outra matéria. Então, a gente fecha isso. Talvez na próxima aula a gente fecha isso. Beleza? Alguma pergunta, gente? Não? Então é isso aí. Bom demais. Bom fim de semana para vocês. Semana que vem a gente encontra de novo. Abraço.